Hoje tenho a honra e o privilégio de receber o senhor Vitorino mais uma vez aqui no estúdio da TV Direta. Uma semana que está marcada por um feriado controvertido e, na minha opinião, muito importante, que é o Dia da Consciência Negra. E todos os dias dessa semana eu estarei recebendo pessoas envolvidas nessa questão, pessoas que têm o que dizer para contar suas histórias e para a gente saber realmente o valor dessa data. E eu vou receber então o seu Vitorino, nosso querido Vitorino, que tem um trabalho maravilhoso na nossa cidade, já participou de movimentos como Arcarrã, já foi gerente da Caixa Econômica Federal, trabalha com filantropia diuturnamente e ele tem uma história que vai comover muita gente, tenho certeza. Seja bem-vindo, seu Vitorino. Tá, muito obrigado, Cida. Eu agradeço, tá? E eu acho que é bastante importante a gente estar participando e colocando as nossas opiniões, porque a população precisa conhecer, né? E precisa saber as nossas origens, de onde a gente vê que não foi nada fácil, né? Para o senhor também não foi fácil? Para você também não foi fácil? Não foi fácil de jeito nenhum, certo? Hoje estou com 66 anos, então hoje você ainda tem a imprensa, tem tudo que protege o racismo, protege todo essa, né? Mas antigamente não tinha, né? Quando você era criança, você sofreu racismo? Eu sofri muito, né? Era direto. Então, Como que era? Como que era na prática? Na prática, porque a gente sempre foi minoria, certo? O negro sempre foi minoria. E eu, nas escolas, por nas exemplo. escolas, em no todo, trabalho, todo né? local, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, justamente por necessidade, porque minha mãe ficou viúva. Eu tinha 7 anos, mais 2 irmãos, e sem pensão, sem nada, né? Então, foi onde eu, com 10 anos de idade, eu já estava trabalhando com guarda-mirim, né, na prefeitura. Depois entrei na prefeitura de São José do Rio Pardo. Ah, então você é de São José do Rio Pardo. Sim, São José do Rio Pardo. Mas só que tudo, os próprios colegas, né, da prefeitura, porque era eu, o negrinho, né? Era teu apelido. Então, justamente, é aquilo lá. E então, quer dizer, era tudo direcionado a minha mãe sempre falou pra gente, nos ensinou que não era para apelar, né? Não era para apelar e para aceitar. E a gente aceitava, certo? Mas você aceitava com nó na garganta ou você aceitava, tipo assim, sei lá, como que era? Aceitava com nó na garganta. Nó na sempre, garganta. Né? Nó. E o nosso crescimento, graças a Deus, foi a educação, né? E eu sabia que através da educação que eu tinha que vencer, certo? E graças a Deus venci. Aí você fez o quê? Fez faculdade? Eu fiz faculdade, né? Eu fiz Ciências Contábeis. Com 23 anos eu ingressei na Caixa Econômica Federal. Foi, graças a Deus, onde mudou minha vida, né? Completamente. Certo? Você, no decorrer da sua vida, você foi percebendo que o preconceito foi diminuindo conforme você ascendia socialmente? Ou não? Ou ficou mais velado? Ficou um pouco mais velado, certo? Então, 23 anos, depois com 26 anos, eu já tinha conseguido a gerência da Caixa, né? E naquela época comecei lá, já fui tirando a Dom Vale do Ribeira e subindo. Eu tenho uma passagem muito interessante. Quando eu cheguei em Santa Rita do Passa Quatro, já tinha subido de classe, né, de agência, e cheguei lá, eu vi justamente, né, porque Santa Rita, inclusive, é uma cidade assim com muita descendência de italianos, né, tal, certo? Muito brancos, né? Aí, naquela época, o gerente da Caixa estava negro e o delegado negro, certo? E tinha chegado um juiz negro também lá, certo? Entendeu? Então foi uma transformação. Foi uma transformação e o pessoal assim quase não aceitar, né? Aí falou assim, já tem um delegado negro, agora preto, né? Já tem um delegado preto, juiz preto, agora chega mais um gerente da Caixa. Se deixar, daqui a pouco eles tomam conta da cidade. Que horror. Né? Você entendeu? Eu ouvi coisa e tal. Muitas vezes a gente chegava, né, não podia retrucar, certo? Ouvir e não retrucar, certo? Mas graças a Deus eu sempre procurei agir honestamente em tudo que eu faço, né? Porque dessa forma não tem como falar que porque é negro é que fez a coisa errada. Você sentia isso? Por exemplo, se aconteceu alguma coisa, você fala assim, foi ele porque ele é negro? Sim, sentia. Passou por isso? Passei principalmente quando você estava na fase mais adulta, mas na fase de criança, de adolescência, né? A gente sentia muito isso daí, era direto, entendeu? Porque tudo que fazia de errado era o negro que fazia, entendeu?
Então, e essas piadinhas, né, que o pessoal costuma fazer, sim, e isso tudo, no fundo, tem essa coisa do racismo, né? Tem, muito, né? Até no fundo hoje, não, né? Justamente. Tem o negócio do racismo. Até hoje ainda tem. Até hoje, mas hoje só que você sabe conviver, porque hoje quem faz, às vezes, as piadinhas com você são teus amigos e tal, você sabe que tá tudo na base de brincadeira, né? Mas que antigamente não, eles faziam para ofender mesmo, né? Então isso aí sofre muito, sabe? A gente, então por isso que... Teus filhos já não passaram por isso? Graças a Deus, eu acho que, né, já está uma outra... Né, então você, Vitorino, teve uma infância triste, assim, difícil, aí mãe viúva com mais 2 irmãos, depois você se casou e teve 2 filhos? 4 filhos. 4 filhos. 2 casais. Né? 2 casais. E aí e você foi gerente da Caixa. Agora, o que te levou a trabalhar como trabalho voluntário? Foi essa vida difícil que você teve? Não, talvez justamente aquele olhar para o próximo, você entendeu? Então, quando eu cheguei aqui em Mococa, teve aquele episódio do Colégio Maria Imaculada, que ia fechar, aí eu reuni com um grupo de amigos, né? Nós fizemos todo aquele trabalho no Colégio Maria Imaculada, que não fechou, né? Eu estava... o colégio ou o lar? O colégio. Colégio. O colégio. Tanto é que as irmãs, quando elas foram para construir o que existe hoje lá no colégio, elas vieram conversar comigo para ver se eu continuaria com eles lá. Eu me lembro de você lá, com certeza, é verdade. Se eu continuaria, se eu continuasse com elas, eles construiriam o que construiu. Aí depois eu precisei, quando eu aposentei da Caixa, eu precisei sair por outra atividade que estava fazendo. O que você está exercendo atualmente? Eu nunca deixei a filantropia, né? Hoje eu trabalho como perito judicial, né? Eu trabalho como perito juiz, né? Tanto da civil como da trabalhista, né? Graças a Deus é uma parte que eu domino, né? E a gente tem bastante assim, honra, porque a quantidade de pessoas, não só de Mococa, mas da região toda, de todo lugar, que procura a gente para poder... Porque sabe da tua seriedade. Justamente, né? Acho que se você tem um legado, é esse, né? A tua seriedade, tua ética. Eu queria te parabenizar. Sim, já te parabenizei várias vezes publicamente. Agora, Vitorino, muita gente, eu escuto isso, muita gente fala, para que vai ser feriado de consciência negra? Não tem a consciência branca, tem gente que faz piadinha, tem gente que fica nervoso. Qual a sua opinião? Então, a minha opinião, eu acho que o feriado é bastante importante, só que eu acho que deveria trabalhar mais na base, em termos de escola, trabalhar mesmo para conscientizar, justamente, debates e conscientizar a população. É consciência, né? Justamente, conscientizar, porque não adianta só o feriado, né? O feriado em si, ele não diz nada, né? Então, por isso que eu acho que seria bastante importante nesse sentido. Aquela época da existência da Carran, como que foi a Carran? Foi um movimento que vocês criaram em Mococa, né? Você, o Zé Mineiro. Zé Mineiro, saudoso Zé Mineiro. Tinha o Bizé, tinha um pessoal muito bom naquela época, né? Aí depois, infelizmente, o Zé Mineiro morreu, né? Aí acabou... O movimento acabou. O movimento acabou, certo? Mas até hoje tem muita gente que se dirige a gente com referência da Carran, você entendeu? Ficou no inconsciente, né? Na memória. Então foi muito importante. E aí depois, após isso aí, eu acho que não teve mais assim, movimentação nenhuma no sentido, né? Então por isso. Mas eu acho que é muito importante, sabe? A data tem que ser lembrada e ela tem que ser discutida mesmo. Tá certo. Então essa é a história do Vitorino, um homem negro que sofreu, né, por ser da raça negra, da raça humana, né? Da raça humana, né? Justamente. E superou. É um exemplo. Você considera eu te considero um exemplo. Você se considera também um exemplo, né? Não é que eu me considero. Eu procuro ser um exemplo, sabe? Procuro tudo fazer, você vê todo o trabalho que a gente faz, porque senão é aquele negócio, né? Eu estou fazendo consciente, estou fazendo correto, certo? Então quer dizer que aí você não tem que temer, né? Não, só assim, voltando um pouquinho na história, você é uma pessoa que não tinha muitas oportunidades e conseguiu vencer, né? Que recado que você dá para quem realmente... Porque as pessoas não tem oportunidade mesmo, né? A gente fala, depende da pessoa. Não, às vezes não depende só da pessoa, né? Ou você acha que depende? Não, depende muito da pessoa, né? Do esforço da pessoa, a pessoa tem que... né? E outra coisa, então, porque a gente vê as desigualdades são muito grandes, né? Entre o branco e o negro, né? Em termos de salários, coisa e tal. Agora, graças a Deus, eu não sofri essa parte de salário porque eu fui concursado. Então, quando você é concursado numa empresa, numa Caixa Federal, tal coisa, você tem o cargo de salário. Graças a Deus, eu com 3 anos de
de caixa, eu já estava como gerente, você entendeu? Então isso foi tudo devido ao meu esforço, porque eu saí daqui de São José do Rio Pardo para trabalhar em São Paulo, começar em São Paulo, sem ter nada, você entendeu? Eu fui com a cara e coragem, né? E graças mais a com a Deus, coragem. De fato, justamente, mais com a coragem. Né? Então, mas então, justamente nesse sentido, a parte dos estudos, para trabalhar e estudar também foi muito difícil, né? Muito complicado. Mas depois eu procurei fazer pós-graduação, fazer outros cursos, né? Eu não paro, você entendeu? Certo? Eu não paro. Agora, semana passada eu estava em São Paulo num congresso, né? Que é o congresso da minha área lá, eu tenho que... Você já chorou? Hein? Já muito, né? Nossa, justo, muito. Então, que sua vida seja de muitos sorrisos daqui para frente. Justamente. E vamos levantar essas questões, né? Encarar de frente o racismo. Porque parece que está vindo uma onda meio ruim, às vezes. Então, sabe o que acontece? Muitas vezes, então, quer dizer que aquele velado, né? O velado. Velado e coisa e tal. Que finge que não é racista. Não, o que é isso? Não é tal. Entendeu? A pessoa pronta. Outro dia mesmo lá no Mineirão, né? Aí o cara fala, não, o que é isso? Eu estava falando uma coisa, tá? E de fato a câmera gravou nós, estava chamando de macaco, né? De macaco. É macaco, você entendeu? E o cara, aí ele pula fora, você entendeu? Então esses negócios... Ou aqueles que falam assim, não, eu não sou racista, eu só não gostaria que casasse com meu filho. De fato, justamente. Eu vi, inclusive, de amigos, né? Uma vez, a gente estava voltando de uma viagem, e que a pessoa fala assim, foi casar com aquele negro lá, né? Você entendeu? Eu falei, puxa, aquilo dói tanto na gente, né? Você entendeu? Às vezes a pessoa até esquece que tá falando para você, justamente, né? Tá falando, né? Exato. Complicado, muito complicado. Então é uma questão para a gente pensar. Então o Dia da Consciência Negra é esse. É isso, é a gente questionar, a gente pensar, e o tanto negro quanto branco, né? Ter o negro também, ter a consciência do papel dele, saber da importância dele, e o branco respeitar. Justamente, é isso mesmo. Agora, você separou uma frase aqui de um ídolo seu, é isso? Do Luther King, né? Eu acho que é muito interessante essa frase, porque nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Então temos que debater justamente mesmo. Isso aí, né? Tem que debater. Então, se eu permaneço em silêncio, se eu fico em silêncio, conivência. Então eu sou conivente, aí começa a terminar, certo? Então, por isso. Muito bem. Obrigada, Vitorino. De nada. Vamos todos pensar sobre esse dia, nessa quarta-feira, 20 de novembro. Justamente. Muito obrigado. E eu acho que o pessoal tem que aproveitar essas oportunidades e que a gente fica bastante envaidecido, né, com essa coisa que está justamente colocando um problema que é de todos, né, mas que nem todos assumem esse problema, né? Tá certo. E a TV Direta está aberta para debates, fique antenado que todos os dias dessa semana estaremos com uma pessoa conversando, debatendo sobre o Dia da Consciência Negra. Obrigada. De nada.